Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Amém? Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Te pedimos graça e misericórdia. E com certeza a ação e a direção e o consolo do Teu Espírito Santo. Para trazer a nós, meu Deus, ó Pai, segredos e revelações. Para nos consolar, nos dar o ensino. Abre a nossa mente, Senhor. E dai-nos graça para que possamos, em nome de Cristo Jesus, sairmos da condição simples, humana, e entrarmos, meu Deus, ó Pai, na dimensão espiritual, Senhor. E compreender as revelações, os segredos, que no passado tempo o Senhor tem mostrado àqueles, meu Deus, ó Pai, que se aproximam de Ti. Dai-nos graça para que possamos falar do Teu amor. E assim, meu Deus, ó Pai, conduzirmos ao ensino da Tua palavra e da Tua verdade. Espírito Santo, age sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Volta para o verso 4, irmãos. Depois destas coisas, ou seja, a palavra está dizendo que aconteceu algo na vida desse homem e com certeza continuou acontecendo. Ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque. Aqui, situação e condição humana. Quem nunca se apaixonou, diga amém. Todo mundo se apaixonou já, né, mano? Rogério é tão apaixonado que quando ele sai ali de dentro do aquário, né? Ele está assim, igual um peixinho, ele vai ali dar um cheiro na Bel. Coisa de homem, né, irmão? Assim como tem outros que estão na esperança. E outros que se seguem, né, irmãos? Cada um do seu jeitinho. Aí está aqui o nome da querida do Sansão, né? Dalila, a mulher do vale de Soreque. Verso 5. A liderança, irmãos, a oposição. Agora começa a entrar o sentido da coisa espiritual, irmãos. Sansão, irmãos, ele foi instituído por Deus como juiz, para julgar, para livrar tribos do povo de Deus da condição que o inimigo subjugava. E tinha uma coisa, irmãos, que todo mundo percebia em Sansão e sabia nele, que ele era diferente de todo e qualquer homem. A Bíblia, irmãos, ela fala de alguns homens bonitos, né? Um dos homens muito bonitos que a Bíblia fala é o filho de Davi, Absalão, né? Diz que ele era muito bonito. Eu até agora eu não vi dizer que Sansão era bonito, não. Eu vi dizer que o cabo era boa de peia, de briga.
O negócio dele era dar rasteiro na negada e murro na cabeça e matar, né? Era a obra dele. O Espírito de Deus agia na vida dele dessa maneira. Só numa batalha só ele matou mais de 3.000, né, irmãos? Com a queixada de jumento. Imagina aí o tamanho dessa sua, né? E madeira de dar em doido, o homem era chamado, né? Lançaram aí um evento sobre Sansão, né? E escolheram o cara mais bonito para colocar como personagem, né, irmão? Acho que tinha gente que estava assistindo o episódio por causa da beleza do Sansão, que estava lá, irmão. Acaba com os cabelão bem grandão, fortão, bronzeadão, tudo dão, né? Linderme. Até os homens estavam achando ele bonito, né, irmãos? Que coisa, irmão. Considerando que Sansão era um judeu, irmão, provavelmente ele era bonito mesmo. Porque o povo judeu, irmãos, eles são um povo de característica pura. São um povo de rosto afilado, olhos meio azulados, verdes. São um povo que tem uma característica comum. É diferente de nosso povo, né? Que é de um jeito, outro é de outro. Nós somos a maior miscigenação do mundo, por isso nós somos totalmente diferentes uns dos outros, né? Então, o judeu não. O judeu por si, dentro da sua própria crença, da ideologia de crença, eles não aceitavam povos para se misturarem com eles. Eles casavam entre si. Então, era praticamente um povo puro, nesse sentido. Os ortodoxos, né, os conservadores, eles ainda hoje guardam isso, né? Mas o resto da negada que se debandou aí já... Eu tenho até 2 sobrinhas que elas são bisnetas ou tataranetas de uma judia que fugiu na Segunda Guerra Mundial e veio parar aqui no Brasil. Essas 2 minhas sobrinhas são tataraneto, eu acho que é tataraneta dessa judia, né? Da história dessa judia. E a história dessa mulher corre ainda no curso do sertão, em que a família ainda guarda o nome Jacó num sobrenome dessa família, né? Eles tanto guardam o nome Jacó, como eles têm as mesmas características ainda de judeus. Eles são insistentes, persistentes, e quando eles querem uma coisa, irmãos, eles vão até o fim. Lá em Araripina tem um indivíduo chamado Buda Jacó, o nome do homem. Era uma peça, irmãos, quando era da época de colégio. Ele fez uma das maiores estripulias, olha só a expressão, estripulia, que ainda se conta na época da juventude dele. É até proibido contar. Porém, irmãos, ele disse, eu vou fazer medicina. Naquela época, irmãos, os cursos de vestibular só eram feitos uma vez ao ano. E ele foi reprovado 5 vezes. E ele disse, só quero medicina. E ele continuou estudando, reprovado, continuou estudando, reprovado, continuou estudando, reprovado, continuou estudando, aprovado, formado. E se formou. Ou seja, eles ainda carregam as mesmas características. Em outro lá, irmão, chamado... e até o histórico dele. Era, parece que... Esse era Buda Jacó, e o outro era... Esqueci até o nome do indivíduo. Mas era um nome bíblico também, que eles carregavam. E o cara com 23 anos era analfabeto. Ele se formou em medicina pela federal e pela estadual. Só para tu ter uma ideia. Com 23 anos de idade, ele trabalhava na roça. Analfabeto. E ele se formou em 2 faculdades no curso de medicina. O nome desse era Salomão Jacó.
Os caras, irmãos, aprendiam inglês estudando em casa. E falavam o dialeto. Conversavam inglês. Estudavam em casa. E não tinha esses recursos que nós temos hoje, né? Esses recursos todos. Tinha um outro lá que tinha uma farmácia Jacob. O povo fazia era fila. Só dizia o problema, ele dizia o remédio. Porque ele sabia tudo, irmãos, que o indivíduo tinha. E ele conseguia expressar e receitar e medicar a pessoa simplesmente dialogando com as pessoas. Eles tinham essa capacidade. Posso ir, né? Pelo menos minhas sobrinhas, elas não demonstram ter, não. Elas puxaram o outro lado. Mas São Jacó também. Certo? Então veja só, irmãos. Os líderes aqui, irmãos, a oposição, o adversário, ele ficou curioso. Rapaz, nós não conseguimos vencer, o homem é diferenciado. O homem tem testosterona demais. O organismo dele produz a 1000, o que será, hein? Então todo mundo era curioso, ninguém conseguia vencer. Sansão subjugava, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus agia nele em uma condição de ação física. Ele era extraordinário. Até que alguém quis saber em que consistia aquela grande força. Por que essa grande força? Por que esse diferencial? E ainda tem mais, queremos saber por quê e queremos saber como prender o homem. E aí começam as especulações, as propostas, as maquinações, os projetos. A palavra de Deus, lá no livro de 2 Tessalonicenses, carta escrita por Paulo, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 4, ela diz assim, ó: irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Que dia é esse? O dia da vinda do Senhor. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E o verso 4 diz assim: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, a respeito de uma perturbação que incomodou esse povo, essa igreja, os boatos de que pessoas haviam, como por profecia, por carta, por ensino, dizendo que a volta de Cristo já havia acontecido. Era como se aqueles crentes daquele dia ali tivessem perdido o evento. Então Paulo, irmãos, ele escreve e traz o ensino. E dentro desse ensino, ele vai e faz um alerta. O apóstolo Paulo fala, eu acho que é no verso 3, no verso 2, não, verso 3. Que antes daquele dia virá a apostasia.
Ou seja, antes da vinda do Senhor acontecerá a apostasia. Existem muitas especulações a respeito do assunto e do tema. Mas, no decorrer, irmãos, do ensino, da história, do contexto bíblico, nós sabemos, irmãos, que o ser humano, o homem, os povos que creram e se ajuntaram e passaram a glorificar a Deus, eles, com o passar do tempo, eles se distanciaram de Deus. Se você for ler o livro de Juízes, você vai ver Deus trazendo e chamando o povo de algum método para si, e eles entendendo que estavam sendo atraídos por Deus e se aproximavam de Deus. Mas você vai ver que com o passar do tempo eles se distanciam. Ou seja, eles negam aquilo que eles haviam aceito. Se você for olhar a história de Israel, você vai ver que essa tendência é a mesma. Irmão, e a história não muda. O crente, o homem em si, ele tem essa tendência. O ser humano, ele tem essa tendência de se distanciar. Porque existem coisas ao nosso redor, irmãos, que elas nos fisgam sem que a gente perceba. Que elas nos tiram a atenção sem que a gente perceba. E muitas das vezes, muitos de nós achamos que estamos praticando grande justiça diante de Deus e errando diante de Deus. Quem não já fez isso? Eu mesmo já vi, irmãos. E Deus já abriu sua voz para que eu ouvisse, como que dizendo não, Deus, em alguma ocasião já me disse assim, não é como você quer, é como eu quero. Achando eu que estava fazendo grande coisa. E a resposta que Deus me deu foi essa, não é como você quer, é como eu quero. Ou seja, o meu querer, irmãos, ele não vale. Esses dias eu vi um pregador de nível nacional, ele dizendo assim, o meu grande erro na minha vida de ministério, ele já está velho. E ele começou a pregar evangelho desde criança. E ele diz assim, o meu grande erro, como ministro do evangelho, foi tentar ajudar Deus. Se eu fosse recomeçar lá de onde eu comecei até agora, se tinha uma coisa que eu não iria fazer, era tentar ajudar Deus. Porque Deus não precisa de ajuda. Deus é nosso ajudador, irmãos. E eu tentei ajudar Deus, achando que estava ajudando Deus. Eu fiz foi desmantelar o serviço de Deus, achando que estava fazendo grande coisa. Então o homem erra sem saber, irmãos, também. Existem os que erram por convicção que estão errando. No meio da igreja, irmãos, existe algo que é a ação do Espírito, a graça de Deus, o favor de Deus, que opera, que nos traz a revelação do Evangelho, que nos dá autoridade para expulsar demônios, que nos modifica ao ponto de nós sermos transformados. Porque se Deus não faz em nós uma transformação, irmãos, e nós fôssemos tentar glorificar a Deus como nós éramos, nós não conseguiríamos glorificar a Deus. Nós conseguimos glorificar a Deus porque Deus faz em nós um processo de santificação. E isso desde que eu me subjugue a Deus.
que eu ceda a minha vontade a Deus, que eu absorva a sua palavra, o seu plano e o seu propósito. Então isso é como se fosse uma grande força que atua sobre nós, que muitas vezes a gente não entende. Só que do outro lado existe também um adversário, irmãos, assim como existia um adversário da vida de Sansão. E aquele adversário, irmãos, ele só conseguia superar Sansão desde que ele passasse a conhecer como subjugar Sansão. Aqui no livro de 2 Tessalonicenses, a partir do verso 5, diz assim, ó: não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, Paulo falando de um passado breve, costumava lhes falar estas coisas? Paulo relembrando a eles, né? Verso 6. E agora vocês sabem o que o está detendo. Ou seja, Paulo, ele sabe a respeito desse assunto, e Paulo diz que os tessalônicos sabiam a respeito desse assunto. O que o detém? Para que ele seja revelado no seu devido tempo. Verso 7. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação. Ou seja, esse ministério de iniquidade, já nos dias de Paulo, ele estava em ação. Certo? Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então existe, irmãos, uma ação que impede a ação do anticristo, que detém a manifestação do anticristo. Porque o anticristo ele só vai verdadeiramente se manifestar no seu tempo devido. Porém, esse ministério da iniquidade ele já opera desde os dias do apóstolo Paulo. Mas então o que é que o detém? Paulo disse que os tessalônicos sabiam disso, e se Paulo estava falando do assunto, Paulo tinha também a revelação. Porém, os estudiosos dos dias atuais só brigam a respeito do assunto. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra. Aí, meu filho, nem Sansão vencia esses caras, porque o pau era grande demais. Muita briga. Biblistas, tem não sei o que listas, logísticas, hoje tudo listas, né? Logia, né? O estudo de algo, né? E todo mundo querendo ser sabido, sem vida de oração, sem consagração, desmanteladão e sabidão. Que é cada história feia, irmão, que se vê aí com uns figurão que disse alguma coisa. Como é que ele conhece os segredos espirituais numa vida de desmantelo? Ele está sério. Porque aquele que o chama é santo. E seja santo, porque eu sou santo. Todo homem sabe, irmão, que quando ele se aproxima de Deus, ele tem que ter o mesmo princípio de chamada que Deus advertiu Moisés. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa é lugar santo. Ou seja, tu está se aproximando do Deus vivo. Quando Deus foi falar com a nação de Israel, irmãos, que Deus se manifestou no monte, que Israel olhou e disse assim: nós vamos ficar só até aqui, viu, Moisés? Vai o Senhor e sua comitiva, porque se nós der um passo, nós morremos. Era só porque Deus, a presença de Deus estava se manifestando. Ou seja, os homens sentiram o mal que eles em si carregavam. Irmãos, o adversário,
ele quer tirar a força que atua em você. A nossa primeira ideia da força que atua em nós é o Espírito de Deus. Mas para que o Espírito de Deus atue em nós, irmãos, existe a necessidade de já ter outra coisa em nós, que é a própria palavra de Deus. No livro de Gênesis, irmãos, o diabo entra em ação lá para tirar do homem o que ele tinha. O que era que o homem tinha, irmãos? A palavra que Deus havia lhe dado. Deus deu a palavra a Adão. Porém, o diabo, irmãos, de alguma forma, de alguma sutileza, de alguma ação, sabendo que aquilo o sustentava e estava nele, e que ele precisava dominar, foi para tirar do homem o que Deus havia lhe dado, a palavra. Se você for ler Gênesis 3, você vai ver a tentação e a queda do homem. Ou seja, o diabo fez com que o homem distorcesse a palavra que Deus havia lhe dado, e assim se tornasse adversário do próprio Deus, perdesse o favor que ele tinha diante de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, a parábola do semeador, Jesus ele vai explicar a parábola, ele vai dizer bem assim: a semente é a palavra. Ou seja, antes, irmãos, de nascer, crescer, produzir, sofrer tudo aquilo, a primeira coisa que entra em ação é a palavra. Nós queremos ver muitas coisas na nossa vida, mas muitas das vezes nós não perguntamos se a palavra está em nós. Ou então, quando nós olhamos para alguém, nós vamos indagar: será que a palavra de Deus está na vida daquele indivíduo? É a questão do favor de Deus sobre ele. E para que o diabo venha reinar, irmãos, ele precisa tirar aquilo que é de ação e de efeito, que está no homem, que é a própria palavra. Quando nós vamos, irmãos, ver a parábola do semeador, nós vamos ver em conflitos que aparecem contra a palavra que foi lançada. Até que nós vamos chegar num propósito que diz assim: aquele que caiu em boa terra são os que perseveram. E perseverando dão frutos. Perseverando, viu, irmão? Perseverando é medindo forças, irmão, se esforçando, insistindo. Não é com as pernas para cima, irmão. Como dizia aquele pregador, com as pernas para cima dentro de uma rede cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? O Indarpa, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor e as vidas morrendo e ele não evangeliza. As vidas morrendo e ele não ora. As vidas morrendo e ele não intercede. Ou seja, ele poderia estar semeando, mas ele almeja uma vida folgada. Então, o que o detém, irmãos? Observe, irmãos, que o ministério da iniquidade, que já opera desde os dias de Paulo, e que você está vendo de forma bem clara nas mídias sociais, eles lutando claramente para distorcer o evangelho.
Existem até líderes, irmãos, em púlpitos hoje, fazendo distorção da palavra de Deus. E isso, irmãos, não é de forma dissimulada, não. É o cara convicto, certo, que ele está errando. Porque, irmãos, se você for ler Bíblia, você vai ver a palavra bater de frente com o homem. E tem gente que não prega a palavra que bate de frente com o homem. Porque, infelizmente, as obras nossas, irmãos, são más. Não, eu vi uma reportagem de um casal que prega nos Estados Unidos, e é só multidão. E o povo tudo indo, irmãos, tudo aquela euforia louca. E o conceito do camarada, do casal, é que o homem é bom e sempre bom. Rapaz, olhe para você mesmo e veja se você é bom e sempre bom. À luz da palavra de Deus. Julgando-se a si mesmo, você é bom e sempre bom, né? Agora, à luz da palavra de Deus, você é bom e sempre bom? Coloca no verso 8, 2 Tessalonicenses. Então será revelado o perverso, o anticristo, viu, irmãos? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso depois que o anticristo vier e fizer aquele salseiro rei doido, né? Desmantelo, eita! Irmãos, a função do anticristo é se opor a tudo que se chama Deus, é se levantar contra tudo que se chama Deus e se intitular ele mesmo sendo Deus. E tu acha que as multidões não vão segui-lo, não? Apostatando-se da verdade, ou seja, negando a verdade e abraçando o homem da iniquidade. Vão, irmãos, e estão. O crente ele tem que ter muito cuidado com o seu lado emocional, irmãos. Emoção, irmãos, não é fé. A fé ela está firmada na palavra, irmãos. Emoção são motivações. E nós temos esses momentos de empolgações, irmãos. Momentos de empolgações, de gritarias, de euforias, de agitações. Nós somos, irmãos, aquilo que muitas das vezes não, aquilo que se manifesta numa festa popular brasileira chamada carnaval, aquela bagunça, aquela euforia, achando-se alguma coisa. Porque o nosso ser, irmãos, ele caiu num princípio de ordem de defeito lá no Éden, ainda. Ele transgrediu contra Deus, irmãos. Nós temos que entender isso. Nós somos transgressores. Nós estamos sendo chamados para o resgate, irmãos. Ou seja, existe uma oferta em seu favor para lhe resgatar, filho. Se nós não compreendermos que existe uma oferta de resgate pela tua alma, você nunca aceitará essa proposta. Mas é o que a revelação da palavra nos diz.
Verso 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de... Quem é que está por trás dele? Joás e Felipe estavam assistindo uma série hoje, mano. Que eu olhei assim e disse... Meu Deus. Morto de cansado, me deitei, me levantei. A série estava lá de novo. Meu Deus. Irmãos, os homens, eles estão brincando com o diabo. E o diabo quer que os homens brinquem com ele. Para que os homens não entendam o quanto ele é perverso e mau. Quem é realmente a sua identidade. Brinquedos, irmãos. Joguinhos. Ele está lá. Assim, irmãos, de forma bem clara. Bem exposta. É só um espíritozinho. É ele, viu? Mas, não, negócio de criança, o espíritozinho. É ele. Só que ele não quer que os homens entendam a dimensão do que ele é, irmãos. Os homens quer que eles entendam que ele é uma brincadeira. Para ele tomar espaço, para ele crescer. Para você não ter nem noção dele. Olha só o poder de ação dele, ó. Com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. A negada que gosta de poder de uma forma generalizada. Maravilhas. Sinais. Facilmente será induzido. Porque não se apega à palavra. Se apega àquilo que é exposto, irmãos. Aquilo que o ego quer. Aquilo que o nosso eu anseia. Será facilmente ludibriado, irmãos. Existe no nosso meio, infelizmente, irmãos, abriu uma congregação bem ali. Aí já querem saber o tipo de comportamento da congregação. Se fizer satisfação ao meu ego, eu vou. Ou seja, o indivíduo, irmãos, ele não está preocupado no plano de Deus, no propósito de Deus. Ele não está preocupado. E ainda tem mais, irmão. Muitas vezes os cabeças desses de coisa, eles gostam de ludibriar o rebanho também, sabe, irmão? Porque, por incrível que pareça, irmãos, se tem uma coisa que todo dirigente quer, eu agora sou um dirigente, eu vou falar, a congregação cheia. Eu me lembro um dia que eu estava num culto aqui de quinta-feira, aí tinha 2 pessoas no culto. Eu estava na tribuna, né? O dirigente e eu, né? Aí eu fiz bem assim, né? Vixe, 2 pessoas. Aí eu olhei de novo, né?
Aí o Espírito de Deus disse bem assim: o teu Senhor pregou para um, você tem dois. Evangelho de João capítulo 4, Jesus e a samaritana. Ministro de uma única pessoa. O Filho de Deus. Quantas eu tinha para ouvir a palavra que eu ia pregar? 2. Irmãos, Deus falou claramente aqui, ó. Teu Senhor pregou para um, você tem 2. Estava ganhando de Jesus Cristo, eu não estava não? 50% a mais, a minha plateia. Mas nós somos homens, irmãos. Nós somos homens. E quando o nosso coração não está doente, aí é que o negócio é feio. Aí nós precisamos ser sarados. Agora preste atenção numa coisa, irmãos, que Paulo está dizendo a partir do verso 11. Isso aqui é uma espécie de sinal de alerta, de um juízo. Porque nós sabemos que haverá o juízo final. Porém, Deus exerce juízo no tempo de vida que nós estamos. Ou seja, dizem que a Covid está matando multidões de gente, né? Só que tem médicos que dizem que a AIDS está matando mais ainda, que a fome mata mais do que o Covid, e eles não divulgam isso, porque é o sistema da iniquidade que está no controle, viu? Ou seja, eles não divulgam esses dados, que a AIDS, que fome mata mais do que a Covid. Ou seja, eles têm um propósito em cima. Por isso que essa desconfiança terrível em cima dessa doença, que se manifestou de forma tão rápida, certo? Existe algo por trás que nós não sabemos. Mas eles são muito interessados, e por incrível que pareça, irmãos, é uma questão de interesse político. Certo? Ou seja, os políticos parece que são os mais interessados nesse Covid. Certo? Ou seja, eles não relatam os fatos dos assassinatos, da AIDS, da fome, que mata mais do que o Covid. Eles não falam. Então, isso é a prova, irmão, do sistema da iniquidade que opera e que vem operando. Agora, veja só. Por esta razão, Deus lhe enviará um poder sedutor. Agora Deus, ele entra em ação, irmãos. Usando o próprio anticristo, irmãos. Porque Deus irá exercer juízo. Fazendo com que o anticristo tenha um poder sedutor. O que é isso, irmãos? Uma condição de atração incrível. A fim de que creiam na mentira. Agora, por que, irmãos? Existe uma causa. Por que Deus traz esse juízo? Nós estávamos no 11, era? Sejam condenados todos os que... Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha só que, chegando no verso 12 aqui, Paulo traz de volta a palavra de Deus, que é a verdade. Os homens, irmãos, rejeitarão e rejeitam a palavra, a verdade. E esse mesmo instrumento aqui, como Deus já fez no decorrer da história, à luz da Bíblia, vários instrumentos de sua mão para exercer juízo,
o anticristo também será um instrumento de juízo que o próprio Deus fará com que ele exerça juízo sobre os homens. Porque os homens rejeitaram a verdade e creram mais na injustiça do que na própria verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é em favor do próprio homem, irmãos. Irmãos, Deus, ele não precisa de nós. Deus é Deus sem nós. Agora, nós, sem Deus, somos condenados. Aonde está a palavra de Deus em mim? Aonde está o meu interesse pelo querer de Deus? Ou será que eu deixo ser induzido como a mídia quer? Como eles estão falando e distorcendo a palavra. Amém? Veja só que em muitas ocasiões Deus diz para o seu povo: escolhe, pois, a bênção para que viva tu e tua casa. E ainda eu te dou esse conselho. Amém? Palmas bem alegres para Jesus. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos orar. Vamos orar aqui pela Elis, está aniversariando. Vem cá, Suelen, com a Elis. A convidada, você que... senão a Elis vai ficar toda vermelha aqui na frente, sozinha.